O Santos venceu o São Paulo na noite de sábado na Vila Belmiro pelo placar de 3-1 pela sexta rodada do Campeonato Paulista de 2025. O início do jogo teve que ser adiado por cerca de 1 hora devido às fortes chuvas que castigaram a Baixada Santista. Pela primeira vez sob o comando de Pedro Caixinha, o Santos fez um jogo mais consistente e, mesmo saindo atrás do placar, conseguiu virar a partida e somar mais 3 pontos importantes na competição. Só que as coisas não começaram bem para o Peixe, que viu seu treinador ser expulso logo aos 7 minutos do primeiro tempo, e para piorar ainda mais a situação, o São Paulo abriu o placar com o gol de Lucas Moura aos 37 minutos da etapa inicial, novamente com falha da zaga santista. Mas quando tudo parecia perdido, a sorte virou a favor do Santos, que mudou sua postura em campo e começou a controlar o jogo. A partir daí, Guilherme empatou a partida aos 41 minutos da etapa inicial, Gabriel Montempo virou para o Peixe aos 7 minutos da segunda etapa, e novamente Guilherme, aos 25 minutos, fechou o placar para o Santos. Veja a seguir os gols da partida e a coletiva de Pedro Caixinha e do atacante Guilherme. Entrevista coletiva do técnico Pedro Caixinha e também com o atacante Guilherme, autor do gol 13.000 pelo Santos. Antes de iniciarmos com as perguntas, vamos fazer primeiro o Guilherme assinar a bola do gol 13.000. Tá, mas é minha? Aí então eu não. Ela vai ficar no memorial, é do Santos. Tem que ter duas, pô. Não? A gente te arruma outra. Ah, fez o 13.000, cadê a prova? Já estás na história. Hã? Amanhã é pra visitação amanhã, João. Cadê? Vou pegar uma parte branca aqui. Aqui, amado. O Amado tá na história. Obrigado, Amado. Ó. Pera aí, tá? Pode levantar, Guilherme, por favor. Muito obrigado, parabéns novamente, Guilherme. Vamos iniciar agora com as perguntas. Pode começar, Giovanni. Boa noite, Caixinha. Boa noite, Guilherme. Primeiro para você, Caixinha, eu queria uma análise do jogo, mas principalmente sobre a escalação dos dois garotos, Gabriel Montempo e Vinícius Lira, que a princípio poderia ser algo preocupante, 2 meninos fazendo seu primeiro jogo na Vila Belmiro, logo no clássico contra o São Paulo, mas foram muito bem. Queria a sua análise individual de cada garoto e também como eles funcionaram no seu time. E Guilherme, para você é simples, queria que você falasse sobre a sua fase, cara. São 7 gols em 6 jogos na temporada, artilheiro disparado do Campeonato Paulista. É um momento especial para você. Como está sendo essa fase iluminada do Amado? Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Primeiro, grato a Deus por esse momento. Creio que, de fato, Deus escolheu esse tempo, né, para mim viver aqui no Santos. Volto a dizer, para mim é um privilégio. Sempre falo isso com muito orgulho, porque, de fato, em dezembro de 2023... quando o Santos ele escolheu o Guilherme, de fato, vocês já sabem disso. Eu tinha algumas outras coisas e eu escolhi o Santos também. E mais uma vez eu falo, que bom que eu escolhi o Santos. Um ano muito bom, ano passado. Para mim, particularmente. Foi um ano muito legal. De bastante gols. De ser muito importante. Mas eu queria muito mais. E é por isso que está acontecendo o que está acontecendo, porque eu tenho sede, eu tenho fome. E, obviamente, com muito trabalho, com muita ajuda também dos meus companheiros. Mas se não fosse Deus também, nada disso seria possível acontecer. Então, estou muito feliz. Como eu sempre digo para os meninos lá, a vitória é minha, a vitória é nossa.
mas a glória de tudo isso é de Deus. Eu só lhe posso comentar a primeira parte, porque eu não vi a segunda parte. Estive aqui no vestiário, estive a acompanhar aquilo que eram as incidências do primeiro tempo para poder falar com a equipa no intervalo, mas não vi o segundo tempo. Não tinha qualquer tipo de intervenção e então a minha decisão foi de não vê-lo. Começando pelo Lira. O Lira já tinha jogado no jogo anterior. Ele é um jogador da seleção sub-17 do Brasil. Na primeira vez que teve a oportunidade de treinar com a equipa, eu gostei muito das características dele. Para além das suas características, eu gostei do caráter dele. Tentei falar com ele de alguma forma aquilo que seriam as tarefas que ele tinha para este jogo, junto com o Guilherme, em termos de parar um pouco as dinâmicas que o São Paulo tinha de muito boas pelo seu lado direito, nosso lado esquerdo, e penso que ele teve muito bem, mostrou que pode ser uma opção, lembrando que hoje não tínhamos o Escobar, porque sentiu ainda alguma coisa e não estava totalmente livre para isso, e que tínhamos perdido o Sousa, muito provavelmente na ordem dos 3 meses, porque vai ter que ser sujeito a uma cirurgia. O bom tempo tinha a ver com um tipo de situação que nós queríamos para o jogo, que acabou por acontecer mais no primeiro tempo. Nós sabemos que o São Paulo tem 4 jogadores na frente muito bons, que têm uma dinâmica muito interessante. A dinâmica é essa maioritariamente por dentro, mas que quando nós tínhamos a capacidade de entrar nas costas desses mesmos jogadores, abria-se um espaço de 4+2, tendo em conta algumas diferenças pela direita e pela esquerda. Pela esquerda era mais de atrair os 2 médios, porque eram eles que iam fazer essa cobertura sobre esse lado e poder fazer virada para o lado contrário, e aí entrava o bom tempo, numa zona mais ou menos onde acabou por encontrar o golo. E quando saíamos pelo nosso lado direito tínhamos a capacidade de atrair, porque o Enzo era muito atrair e havia depois espaço nas costas. Não gosto de entrar em destaques, mas pediu para falar sobre eles, entrei nesse sentido. Será também possível não destacar o Guilherme, por tudo aquilo que tem feito ao longo, desde que iniciou este Paulistão e a sua cota de golo, de ficar na história desta grande instituição com o golo 13.000. Tive a possibilidade de vivenciar isto, e isto também é um pedaço de história. Eu já tinha vivenciado o golo 10.000 no Estádio Azteca, que é outro pedaço de história, então foi interessante também poder vivenciar isto. E uma palavra também para o Soteldo. O Jefferson até hoje de manhã estava fora do jogo. Até hoje de manhã estava fora do jogo e fez um esforço tremendo, mas tremendo, para poder e querer estar no jogo. E isso levou a que esse tipo de atitudes que nós muitas vezes temos fora do campo se sentem dentro da equipa e que se levam para o campo. Eu acho que hoje vimos uma equipa do Santos muito compacta, muito coesa, muito lutadora, muito equipa. E isso permitiu-nos sair de um ciclo negativo contra uma equipa que vinha num ciclo totalmente inverso, 3 vitórias contra 3 derrotas, e quer isso dizer que não ganhamos uma equipa qualquer e também não ganhamos de qualquer forma a essa equipa. Então, a equipa está nitidamente de parabéns. E agora é pensar que aquilo que fizemos hoje tem que ser consubstanciado no tempo. Está muito mais próximo daquilo que queremos, sabemos que ainda podemos fazer mais. E foi também o querer naquilo que é um processo, naquilo que é um projeto, naquilo que é continuar a ter essa orientação para fazer as coisas acontecer. Então, não só o grupo de jogadores, mas como a equipa técnica que ficou a orientar o jogo na minha ausência, para todos os departamentos, para toda a estrutura, é essa vitória coletiva de querer, de trabalhar forte e acreditar que as coisas podem acontecer e só dessa forma podem mesmo acontecer. Caixinha, aqui do seu lado esquerdo, boa noite para você, boa noite Guilherme, Pedro Larroca da Energia 97 FM. Você falou sobre as dinâmicas do São Paulo por dentro, ali no corredor central, e é justamente sobre isso que vai minha pergunta. Porque o Oscar e o Lucas atuam pelo lado, mas eles vêm muito pelo corredor central, e o São Paulo com 5 jogadores, se a gente somar os 2 volantes, contra 3 jogadores do Santos
naquele corredor, né? Aquele corredor do meio, e você não mudou nenhum dos jogadores, Soteldo, Rincon e Pituca, que atuaram no último jogo, e também não mudou o posicionamento. Queria a tua explicação para essa decisão de mudar nada nessa região do campo, apesar do São Paulo ter 5 jogadores por ali. Obrigado. Eles tinham esses 4 jogadores, sim, é verdade. Nós queríamos tapar esses caminhos, mas queríamos tapar esses caminhos de maneira diferente. Se o nosso bloco tivesse numa posição mais central, mais na linha de golo-golo, nós tínhamos que saber fechar o espaço por dentro, e aí era importante que o Guilherme fechasse o espaço interior, tal como também o Bom Tempo fechasse esse mesmo espaço interior. Quando a dinâmica ia para fazer um balanço para a esquerda, para fazer um momento de pressão à esquerda, então aí era aquela dinâmica de subida do Igor, que este senhor faz muito bem, desde que eu o conheci na Arábia, eu o enfrentei, vi que tinha essa capacidade. O ano passado fazia muito isso na equipa do Santos, no que eu acompanhei no Paulistão do ano passado, quando éramos adversários, e o Lira vinha dentro com o Lucas para anular esse jogo interior, porque havia essa dinâmica. Como o Alisson era aquele que fazia uma construção a 3, então era o Soteldo que tinha que sair nele, o nosso centroavante iria dividir aquilo que seriam os zagueiros, e o Bom Tempo fecharia no outro meia. Já pela esquerda a dinâmica era diferente, porque era o Bom Tempo que tinha que sair no Enzo. Quando ele saía no Enzo, a nossa preocupação de ficar sempre balanceados para fechar o espaço interior. Se de um lado era 3+2, com o balanço dos 2 zagueiros mais o Godoy e a proteção dos nossos 2 médios, do lado contrário a proteção era maior ainda, porque o Guilherme fechava por dentro e o balanço era mesmo a 4. Então a ideia foi essa, mas a ideia sempre no sentido de encontrar esses momentos de pressão para poder fazer esses momentos de pressão para a frente e criar depois, a partir daí, para um bloco alto. Isso deu-nos não só a capacidade de estar mais tempo com bola no primeiro tempo no meio campo adversário, como também de ter roubado muitas bolas no campo adversário e na possibilidade de depois daí atacar diretamente o gol do São Paulo. Caixinha, Guilherme, tudo bem? Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes. Minha pergunta vai para o Guilherme. Vocês vinham de uma sequência difícil nesse Campeonato Paulista e conseguem uma vitória muito boa numa semana que é muito especial, não só por esse jogo, mas também pela chegada do Neymar. Como é que foi esse efeito no grupo? E parte da vitória aqui, do que vocês jogaram e jogaram muito bem na segunda etapa, tem um pouquinho do efeito Neymar? A chegada fez bem para vocês? Primeira e segunda etapa, né, no meu ver. Acho que nós fizemos um grande jogo. Primeiro tempo muito bom. Eu acho que, de fato, o momento mais importante do nosso time foi quando nós tomamos o gol. E o Mister ressaltou isso ali no vestiário. O nosso poder de reação mental, ele foi muito forte. Difícil, a gente vem de 3 derrotas, num volume muito bom contra uma equipe muito forte, né? Vindo de 3 vitórias, se eu não me engano, confiança lá em cima, e a gente toma um gol e a gente reage muito rápido. De fato, a gente aumentou o volume. Então, o Mister ressaltou isso para nós, foi o que foi pedido e foi feito. Por isso que eu digo que não foi só o segundo tempo, mas também o primeiro tempo. E sobre o Neymar, com toda certeza, o Mister também disse hoje na pré-eleição, se me permita dizer, professor, mas ele falou que é impossível, não tem como a energia desse cara não contagiar. Dispensa comentários o Neymar, mas só da festa que foi feita aqui ontem, da energia do torcedor, eu mesmo particularmente eu acompanhei tudo. Eu vi a festa pela televisão, eu vi a coletiva inteira que ele fez aqui, ontem, nesse mesmo lugar, e não tinha como. Se mexeu comigo, tenho certeza que mexeu com todo mundo, e já dá para ver a energia do torcedor é diferente. Agora a gente está ansioso, né, para que a gente tenha o Neymar do nosso lado, como o Mister falou, para a gente continuar crescendo, continuar evoluindo, e só o Santos tem a ganhar com isso. Boa noite, Caixinha. Boa noite, Guilherme. Parabéns pela vitória. Gelson Henrique, Esporte por Esporte. Primeiro para o Caixinha, em relação a esses 6 primeiros jogos da equipe na temporada, como a comissão técnica vê e entende a satisfação em relação à saída de bola, a pressão na saída de bola no time adversário, nos times adversários, né, a coordenação, né, da equipe do Santos e o balanço defensivo, como tem sido feito, como que ainda dá para melhorar, se dá para melhorar, como que está o estágio neste momento. E para o Guilherme, claro, né, perguntar e falar sobre essa última fase, 2 gols hoje, 7 gols em 6 jogos na temporada.
Você esperava, depois de um ano onde consegue o acesso, né, da Série B para a Série A, um objetivo concluído, retorno à Copa do Brasil, nesse segundo ano de Santos, né, após muitas expectativas, né, da sua permanência, como que você vê esse ano neste momento? Bom, para mim não tem surpresa. Eu sei da minha capacidade, eu sei dos jogadores também que estão ao meu lado, que estavam ano passado. Alguns deles também permaneceram, outros chegaram. Então eu divido tudo isso que tem acontecido com os meus companheiros de equipe, por mais que seja um trabalho novo também com o Mister e toda a sua comissão. Nós conversamos muito durante a pré-temporada. Obviamente que o professor já me conhece há um bom tempo e ele entendia as minhas características, nós conversamos muito sobre isso, mas todas as vezes que nós conversamos sobre as minhas características, foi sempre pensando no grupo. Nunca foi uma conversa individual para o Guilherme. Então eu acho que é por isso que o segredo está aí. É por isso que as coisas estão acontecendo. Porque tudo que eu faço dentro de campo, eu faço em prol da equipe e quando a bola chega lá na frente eu sou recompensado. Foi assim ano passado, vai continuar sendo dessa forma e eu fico muito feliz pela fase. Quando nós começámos no primeiro jogo com o Mirassol, as nossas referências de pressão no tiro de meta eram individuais. Cada jogador tinha uma marca individual e, em função da entrada da bola, a equipa tinha que concentrar do lado da bola para criar uma zona de pressão. Identificámos que a equipa não estava totalmente segura e confiante ainda nessa dinâmica, então passámos a ter um jogador que divide, começando na saída de bola, vai começar a dividir para criar, ser o gatilho de pressão. Há 5 jogadores que continuam com referência individual, uma referência individual a partir do momento em que se define o lado de entrada da bola para esse momento de pressão. E atrás temos sempre superioridade numérica, na ordem do 4 contra 3, ou 3 contra 2, dependendo se sai algum dos zagueiros numa zona mais interior, se sai um lateral num espaço mais à frente. Então penso que estamos um pouco melhor nesse aspecto. A equipa ganhou mais essa confiança e jogo para jogo nós vemos essas ações executadas com mais coordenação. O que é que falta é fazer isso com mais intensidade, mais agressividade e mais repetido no tempo. Vamos fazê-lo. Isso requer estes níveis de confiança, requer fazer e ganhar bolas no meio campo ofensivo, que é uma das marcas que nós temos que ter em relação a tudo isso. Contabilizar o número de saídas que o adversário tem bem-sucedidas ou não porque nós roubamos. Então é aí que nós conseguimos aferir um comportamento, e se o nosso comportamento nesse momento é de pressão para recuperar a bola alta e poder atacar o golo, então quanto mais vezes repetimos esse comportamento quer dizer que melhor o estamos a fazer, e é nessa dinâmica e nessa orientação que iremos continuar a trabalhar. Às vezes também tem um pouco mais de estratégia, porque os adversários também nos analisam, vão ter outro tipo de dinâmicas, vão ter outro tipo de posicionamentos e nós teremos que estar atentos a essa análise para partir deste princípio. Não quer dizer que não voltemos ao outro quando estivermos mais confiantes, mas neste momento a dinâmica é esta. Pedro, Guilherme aqui, Vinícius Figo do Baixada Sport. Primeiro, Guilherme, parabéns pela marca dos 13 mil gols, né? Ser o autor do número 13 mil do Santos, mas a minha pergunta vai ao técnico Pedro Caixinha. Deu para ver que o time entrou pilhado na partida, como disse o Guilherme, querendo o resultado, indo atrás, e isso acabou refletindo no banco de reservas de uma maneira negativa. Você acabou sendo expulso antes dos 10 minutos da primeira etapa. Eu queria que você explicasse o que aconteceu ali e se existe uma possibilidade do Neymar estrear sem você na beira do gramado. Muito obrigado. Eu fui expulso. Já devo um assado, um churrasco à equipa. Não faz parte do meu comportamento, se forem ver o meu historial no Brasil. No México fazia muito e eu entendi que aquilo que eu não posso controlar não me pode desorientar, mas há momentos difíceis. E o Guilherme pode se lembrar, porque foi sobre ele, o lance, que é mais do que falta lá no canto, foi o mesmo senhor que marcou fora de jogo quando o Luciano faz uma virada e a bola fica nos pés do nosso jogador. Ou seja, quando isto é apontado é porque de alguma maneira existem situações que têm que ser mais acauteladas. Eu não tenho por hábito falar da arbitragem.
não vou falar da arbitragem. Vou-lhe dizer que fui excessivo na forma como fiz essa abordagem e mereci ter sido expulso. Mas irei fazer sempre isso, ou quando eu entender em 10-1, porque tenho que manter essa calma e essa tranquilidade, que não é o meu padrão atualmente, mas sempre me vai sair esta casta, porque há coisas que estão à vista de todos, são mais evidentes. Eu não gosto que me comam de cebolada, como nós dizemos em Portugal. Pedro, aqui. Queria falar sobre o Neymar, se tem algum planejamento especial para ele e se ele vai jogar na quarta-feira, por favor. Ele vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que ele possa juntar-se ao grupo na segunda-feira para poder ter esse processo de treino. Já analisámos e já falámos também com ele e vamos ter a oportunidade de falar com as pessoas que o acompanham e muito bem, ter essa integração também junto da nossa própria dinâmica, para que ele tenha esse tempo de treino, esse espaço de treino e possa estar connosco. Junto dele, esperamos ter também o regresso do Escobar, bem como do Tassiano. Caixinha, boa noite aqui, ó, na sua esquerda. Queria que você falasse um pouco do adversário do Santos quarta-feira, o Botafogo, aqui na Vila. E na primeira resposta eu entendi que você falou que não viu o segundo tempo. Não vi. Queria saber por quê. Porque foi a opção minha, não ver. Eu não tinha... Reparem, quando estou no banco, as decisões são minhas. Quando eu não estou no banco, e como era este caso, eu não iria ter qualquer decisão sobre o jogo. Então, optei por não vê-lo. Que não iria estar ali a fazer qualquer coisa e não era da minha liderança tomar essa decisão. Eu não tive contacto nenhum com o banco. Eu confio plenamente naquilo que é o grupo que tenho de trabalho. Não estando eu, eles irão substituir e são eles que vão tomar as decisões. Ou seja, não quero estar com um joystick por fora, tira este, mete aquele, mete o outro. São eles que estão a ver o jogo. São eles que junto comigo prepararam o jogo. São eles que estão a ver o que é que aconteceu. Ao intervalo falámos, foi suficiente, acautelar aqui, acautelar ali, e vocês tomam as decisões. Eu confio muito nas pessoas que trabalham comigo no regime de co-liderança e corresponsabilidade, porque senão não estão a fazer aqui nada. Os metcons, ao nível das equipas técnicas, já acabaram há muito tempo. E sobre o Botafogo? Sobre o Botafogo, vamos ter a oportunidade de analisá-lo. Sabemos que perdeu hoje 3-2 com a Portuguesa. Já temos vindo a recolher algumas informações sobre esse adversário. Joga numa dinâmica de 4-3-3 interessante. Vamos analisá-lo em profundidade e preparar o jogo tal como preparamos todos os outros, tendo em conta aquilo que é a orientação de fazer sobressair, ou como é que podemos fazer sobressair os nossos comportamentos nesse mesmo jogo. Última pergunta. Guilherme André Galvão, SBT. Não sei se você já viu, na postagem do Neymar, comemorando a vitória, ele te chamou de craque. Tô brincando, depois eu vejo. Como é que é ser chamado de craque pelo Neymar? Rapaz... Bom, não sei se o Ney vai ver isso, mas obrigado. Né, vindo dele, eu acho que de fato não... Pô, fica até difícil falar, né, mister? Ney, obrigado. De fato, ele faz muita parte dessa vitória. Volto a dizer, a energia dele, só de ele estar aqui, por mais que ele não esteve hoje, né, mas esteve, né, com certeza orando e depositando todas as energias positivas para nós. Então, eu sou grato, fico muito feliz. Não é o elogio de qualquer pessoa, né? É de um ídolo, no caso, meu ídolo dos meus filhos, ídolo da nação santista. Então, só gratidão por esse elogio aí do homem. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Caixinha. Uma boa noite a todos. Tornozelo.
Bom, torcedor, é isso. Uma noite que parecia terminar tenebrosa para o Peixe acabou se transformando num grande triunfo, com o Santos mostrando uma outra postura em campo, tendo forças para virar o jogo em cima de seu rival e dando muitas esperanças de dias melhores para a torcida santista. E sem falar que ainda teremos Neymar de volta para as próximas partidas. E você aí, meu caro torcedor, sofreu com o Peixe no início do Clássico e depois vibrou muito com a vitória na Vila? E você acha que a partir de agora, o Santos com Neymar e novos jogadores que deverão pintar na Vila vai dar a volta por cima e se tornar novamente um dos protagonistas do futebol brasileiro? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.